todos, estamos no nosso primeiro vídeo do Troca de Saberes do Confraria Agroecológica. E eu, Leandro Viana, esta semana eu vou levar vocês para conhecer o mundo das orquídeas. Essas belas plantas começaram a sua jornada na Terra há mais de 85 milhões de anos atrás. E, à medida que as eras foram se passando, elas foram se transformando de um organismo mais simples, de uma flor mais simples, para essas belezinhas aqui. O cultivo de orquídeas começou há mais ou menos há 3 mil anos atrás, no Japão e na China. Em vários tratados botânicos era tratada sobre a natureza farmacológica dessas plantas. Mas foi mesmo o pai da botânica, Theophrastus, que cunhou o nome orquídeas, que vem do grego orques, que significa testículo. Como o que estava em voga era mais o interesse farmacológico, vocês devem estar imaginando por quê, o que era usado as orquídeas, né? Isso mesmo, para tratar assuntos ligados à sexualidade. Mas o cultivo de orquídeas foi se aprimorando à medida que foi passando o tempo. E no século XIX, esta belezinha aqui, né, a minha colega de cenário, ela foi levada à Europa, depois que a Europa começou a colonizar, né, a América. E a partir do momento que essa planta floresceu nos salões de Londres, foi que começou a virar moda ter essas plantas cultivadas. E à medida que foi passando o tempo, né, elas foram tornando mais acessíveis e hoje todo mundo pode ter uma beleza dessa em casa. Nos próximos vídeos, a gente vai falar a respeito do cultivo dessas plantas, onde que elas habitam, para a gente ter uma noção, né, de como a gente pode tratar nelas de uma maneira mais adequada. Mas vamos começar. O que é esta planta? Bom, essa planta ela é uma angiosperma, ou seja, ela é uma flor bem evoluída em questões botânicas. Ela está basicamente no ápice da evolução das plantas e possui um sistema de atração de polinizadores bem diferenciado, né? Nós temos, por exemplo, aqui o labelinho, que é bem coloridinho, que é basicamente a parte mais chamativa da flor. Mas vamos explicar mais ou menos como que essa flor se distingue na natureza. Vou pegar aqui o livrinho. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: para a gente poder cultivar qualquer tipo de planta ou cuidar de qualquer ser vivo, às vezes a gente precisa saber um pouquinho mais a respeito. E tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença quando você estiver cultivando as suas plantas em casa, principalmente na economia de dinheiro, porque eu já matei muitas, principalmente por não conhecer algumas especificidades de algumas espécies. Então, nos próximos vídeos eu vou dar dica para vocês de algumas espécies que a gente pode começar a cultivar para a gente começar a ganhar um know-how a respeito da coisa. Então, voltando ao aspecto mais botânico da coisa, o que define, né, uma orquídea são basicamente a sua flor e a maneira como que ela vegeta, né? No caso da flor, a gente tem algumas peculiaridades. Deixa eu levantar aqui um livrinho. Bom, basicamente, uma orquídea é uma flor constituída de 3 pétalas, que são essas 3 pétalas, desculpa, gente, que são essas partes aqui, e 3 sépalas, que são essas partes aqui.
Se a gente for olhar, é bem diversificado, né? Nós temos vários tipos, mas todas, né? Todas têm essa estrutura de 3 pétalas e 3 sépalas. O que são sépalas? Sépalas são aquelas estruturas, vocês já viram a rosa? Aquelas partes verdinhas que ficam no fundo da rosa? Aquilo são as sépalas. Só que nas orquídeas, elas se tornam tão coloridas quanto as pétalas. É uma estratégia, uma economia de energia. E uma dessas pétalas é o labelo, que costuma ser mais colorido, mais vistoso ou ter uma forma diferenciada. Aqui na nossa assistente de palco, a Catileia labiata, posso mostrar melhor para vocês. Então aqui nós temos as pétalas e as sépalas estão aqui atrás, são essas 3 aqui. O labelinho, ele é a parte mais colorida, é basicamente um letreiro luminoso para os polinizadores. E dentro da flor, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Chega mais pertinho, assim. Tem jeito não? Deixa eu ver. Ó. Chegou? Que a gente chama de ginostênio ou coluna, que é basicamente o órgão masculino e feminino fundido, que é uma característica dessa família de plantas, né? Também podemos ver que elas têm uma simetria, né? A metade é igual a outra metade. Ela possui também um movimento que chama-se ressupinação, que é quando o botão está nascendo, ele faz uma pequena torção. Isso é uma característica dessa família também. E as raízes dessa planta, elas possuem um tecido especial chamado velamen. Esse tecido faz com que as raízes das orquídeas permaneçam úmidas por mais tempo. Basicamente, a forma de uma orquídea é essa: 3 pétalas com 3 sépalas, sendo uma dessas pétalas o labelo. O labelo, basicamente, ele é responsável pela reprodução, porque ele é tão colorido que ele acaba atraindo os polinizadores para poder fazer a fertilização da planta. Outra coisa que também é muito bom a gente saber a respeito é do tipo de hábito vegetativo da planta. A orquídea tem 2 tipos. O caso aqui da Catileia labiata, que é o estilo simpodial, que significa que a cada ano, um novo pseudobulbo, que é essa estrutura aqui, e uma folha, vai crescendo. Ele é sequencial. Então, a cada ano vai nascer um pseudobulbo com uma folha, e assim sucessivamente. Todos esses pseudobulbos, eles são ligados por um caule rastejante que a gente chama de rizoma. Então, a cada ano, o rizoma vai produzindo, né, um pseudobulbo. Esse é o estilo simpodial. Então, todas as orquídeas que são simpodiais, elas vão ter esse tipo de crescimento. E isso vai ter muita importância no tipo de substrato e no tipo de vaso que você vai escolher para poder cultivar as suas plantas. O outro tipo que a gente tem é o tipo aqui da Vandinha, do gênero Vanda, que nós chamamos, que a botânica chama de crescimento monopodial. O que significa isso? As orquídeas que têm sistema monopodial, elas não têm pseudobulbos. Elas têm um tronco principal, aliás, só tem um tronco. Pode ter secundários. Tem um tronco principal e vai surgindo, deixa eu tirar esse vídeo, vão surgindo ao longo desse tronco as folhas e raízes também. E na axila, né,
na junção dessas folhas com o tronco, podem sair hastes florais, que também vai ser de suma importância para a gente poder escolher o método adequado de cultivo. Então, basicamente, nós temos dois tipos de plantas, as simpodiais e as monopodiais. E espero que vocês tenham gostado dessa explicação, para a gente poder seguindo mais adiante em outros vídeos, para a gente conhecer melhor. A propósito, eu esqueci de uma coisa. As simpodiais, né, geralmente elas têm essa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de espata. É daqui que vocês podem perceber que está saindo as flores. Essa espata ela pode ser diminuta ou maior do que a planta, maior do que a folha. Depende muito da espécie. Mas uma coisa que a gente gosta de deixar muito claro é que muitas pessoas às vezes compram as orquídeas com as espatas e às vezes a espata seca. Mas isso não significa que o botão morreu. Às vezes ele pode surgir mesmo de uma espata seca. Só para poder avisar vocês, para vocês não ficarem tristes caso sua espata secar. Ainda assim pode haver o aparecimento dessas belas plantas. Tudo bem? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.